fosse para listar assim, um ranking aí de uso, né, de derivados da cannabis aí para as condições, né, mais usadas, quais seriam aqui no Brasil, né? Porque eu já vi o pessoal falando aqui de Alzheimer, de Parkinson, né? Tem o próprio bruxismo, né? Então assim, é uma gama muito grande, né? Quais são as mais utilizadas e talvez até umas que sejam muito utilizadas e que ninguém sabe, por exemplo. Então, acho que o que mais aparece, de uma forma geral, é ansiedade. Parece que Mais tem do que epilepsia. mais do que epilepsia. Mas ansiedade tendo... Porque tem muito remédio para ansiedade. E você fala que usa só de forma compassiva. Isso. Aí chega o cara que tem o quê? Uma ansiedade resistente ao tratamento. Se ele já tiver percorrido um caminho, é possível sim já começar o CBD. Mas se ele não tiver, não será a primeira opção. Mas a gente tá perguntando, mas tu pega muito esses casos? Pego. De, meu irmão, eu já tentei altos remédios. Tem também, talvez seja uma dificuldade de saber qual vai ser o curso da doença da pessoa. Da doença não, do transtorno da pessoa. De início, você não consegue dizer se aquela pessoa ela vai estar sempre precisando recorrer a psicotrópicos. Talvez seja uma pessoa que vai estar passando por um momento e aquilo está provocando um prejuízo nela. Ela está tendo um transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizado e vai ficar nisso. Passou esse momento, passou essa história, ela usou por alguns meses o psicotrópico e ficou bem, nunca mais precisou. Diversas pessoas têm um curso diferente, vão se tratar, ficar sem usar e depois o corpo dela vai voltar a ser como era antes de usar o psicotrópico. E tem muita gente hoje, aí já é o contrário, né? Que eu percebo que tem uma aversão a utilizar um sintético o resto da vida e acha que utilizando um fitoterápico, né? É mais saudável, enfim, talvez não tenha nem sentido isso, mas não é o que acontece, muita gente, né? Muita gente, pronto, o que eu falo é, eu tenho um grupo aqui de médicos que o pessoal estava utilizando, tanto para ansiedade, utilizava ali à noite, né, que ajudava também a pessoa a dormir e tal. E pelo o CBD? O CBD. Pelo que eu entendi, o motivo era esse, eu não vou ficar usando um sintético, né? Então, a pessoa até fala assim, não vou usar química, mas se você pega para olhar um fitoterápico, ele tem milhares de substâncias, mais do que um comprimido de dipirona. Um comprimido de dipirona só vai ter dipirona. Se você pega um extrato da planta, você vai ter ali milhares de compostos, além daquilo que você está querendo. E aí, se você não usa isso de alguma forma sem orientação, aquilo que vai resolver seu problema pode te trazer outro. Então, nem tudo que é natural é mais saudável, né? Justamente. E inclusive mata. Muita coisa que é vendida aí como natural, como orgânica, está matando. Então... Sim, voltando aí, quais são as condições lá? Epilepsia, ansiedade, as mais... Como é que usa no Alzheimer? Tá até no autismo também, né? Tem as condições que são mais frequentes de chegar no meu consultório, mas tem as que são mais prazerosas. Eu diria que as melhores experiências que eu tenho são com crianças autistas. Porque o início dessa terapia, ela muitas vezes marca o início de uma nova vida na vida da família e da criança. Então, para mim, esses são os casos assim, que eu tenho mais prazer em pegar. Porque a criança autista, dependendo do grau, ela muitas vezes impede um funcionamento saudável da família. Tem que ter uma pessoa, uma mãe, algum responsável ali, geralmente é a mãe, cuidando da criança 24 horas, dependendo de como está o grau da severidade. E isso atrapalha a vida conjugal, a vida no trabalho, lazer. E aí, quando você encontra uma substância que é capaz de diminuir o sofrimento da criança, o sofrimento da pessoa autista, isso impacta e reverbera na família toda, né? A criança ou a pessoa autista, ela se abre mais para o mundo, para fazer outras coisas, para ter outras experiências, ter outras curiosidades ou outros focos. Ela não fica ali em si mesmada e, de alguma forma, impactando a família todinha, com a dificuldade que ela tem em encontrar conforto no próprio corpo. No Alzheimer? Alzheimer também. É melhor você utilizar ainda no início dos sintomas, porque a ideia
quando se aplica terapia canabinoide nesses casos, é lentificar o processo de degeneração. Então, a degeneração ela vai acontecer, tem mecanismos ali envolvidos com formação de placas e que vão levar à progressão da doença e da demência relacionada ao Alzheimer. Mas parece que quando você está instituído uma terapia canabinoide, esse processo ele é mais lentificado. Então, aquilo que você iria passar talvez em menos tempo, você demore mais tempo para passar. E nos casos em que você já tem perda, essas perdas elas dificilmente são recuperáveis. Mas é só da pessoa parar de perder e aquilo que perdeu poder ser controlado de uma forma mais branda, ou ensinando novamente a pessoa a desempenhar certas atividades, dando mais autonomia para ela, dando mais mobilidade, ajudando ela a se perceber, talvez perceber o externo com alguma mais realidade, controlar processos fisiológicos naturais, então fazer menos xixi na cama, já controlar mais os esfíncteres, também impacta positivamente na família toda, né? Mais uma no Parkinson e no Alzheimer, são também outros casos em que o benefício não fica restrito à pessoa que está utilizando. Então no Parkinson também se usa o No CBD. Parkinson também pode se usar o CBD. E o THC também, nos processos de dores devido aos espasmos. Na questão, minha família tem tremor essencial, tu sabe o que é isso? Sim. Tem tremor essencial, será que... É sério, pô, Sim, todo mundo se trema, velho. Tem um bicho efeito... rindo da minha condição aqui, coxinha. Pode isso. Não, Doutor. é porque já virou quase uma consulta. Tremor essencial. Pagar, pô, a consulta. Não, zero. Hoje tá vindo aqui, zero. Tremor essencial, serve? Então, também? serve para os casos de piora relacionado com a ansiedade. Pode não ser algo que vai ser aplicado diretamente. Não diria assim, você vai Não, usar... eu tô perguntando isso também, sabe por quê? Porque minha mãe, ela tem tremor, o tremor dela já é no nível mais pesadinho. E sabe qual é o remédio que o médico passa? Propranolol. Não, uma taça de vinho. Relaxa, né, também a pessoa. É. Mas não é algo sustentável a longo prazo. Ela diz uma Né? taça de vinho, toma uma tacinha de vinho que para. E é mesmo, ela toma uma tacinha de vinho e para. Porque a pessoa fica mais relaxada, mas eu não é um conselho de amigo. Tudo errado pra desmentir o cara. É um bom conselho de amigo, né? Tem substâncias que podem ajudar ela também, Né? que não vão impactar em outras partes do corpo. Eu vou dizer isso a ela. Cara. E pra bruxismo, você tem passado? Tem tendo resultado? Eu pego bem mais neuralgia do trigêmeo. Neurologia do trigêmeo também. Não exatamente, eu tive porque já. quando chega bruxismo, é tipo assim, eu tenho tudo, mais o bruxismo. Não é a Entendi. pessoa que chega, eu só tenho Não bruxismo. incomoda tanto, né? Talvez a pessoa não chegou nesse momento de procurar porque tá só o bruxismo. Então só o bruxismo ainda não aconteceu. Mas Sei. hoje mesmo, a pessoa tinha tudo e também tinha bruxismo. Então, colateralmente ali pode impactar e melhorar e ajudar ela a contribuir nesse processo de redução da ansiedade e relaxamento.